Boa noite, sejam bem-vindos. Do livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes. A lição é 196. Mantenha-se firme. Às vezes a tempestade desencadeia sobre você. As circunstâncias lhe são totalmente adversas. Parece que a vida lhe está castigando, que é injusta com você. No entanto, pense um pouco. Não é a vida que o testa? Os acontecimentos não estão vindo para o seu benefício. Vencendo-os, você não ficará melhor do que era antes. Creia na vida. Sobretudo, ame-a. Cada acontecimento é uma lição. Vem para o seu próprio bem. Servem para você construir um amanhã de alegria e luz. Alegrar-se com os acontecimentos da vida demonstra sábio ajuste aos desígnios de Deus. Bem, a gente sabe que nada acontece por um acaso e o que nós temos que ter é fé e esperança em Deus para ultrapassarmos todos os nossos obstáculos. É com Ele que a gente vence. Que assim seja. Vamos fechar nossos olhos e elevar nossos pensamentos, pedindo a Deus que seja uma noite tranquila, que possamos aprender, entender tudo que a nossa irmãzinha vai nos propiciar, e que Deus seja sempre o nosso guia, e que a espiritualidade amiga possa iluminar a nossa irmã para o estudo de hoje, e que sigamos sempre os exemplos de Jesus, nosso irmão querido, nosso guia, nosso mestre. E que essa casa de tanta luz e caridade esteja sempre aberta para todos os irmãos que vierem aqui em busca de caridade e de auxílio. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Que cada um de nós sinta as vibrações dos amigos espirituais, sinta a presença, porque ninguém chega a uma casa espírita que não venha trazido pelo amigo espiritual, pelo anjo da guarda. Que a gente sinta a presença dos guias da casa, essa equipe que se debruça para nos ajudar. Uma casa que está fazendo 100 anos tem um compromisso muito grande na espiritualidade. E esse compromisso é de quem participa, é de quem vem aqui. Então, nesse momento que nós estamos de transição, o mundo está em transição. No livro A Gênese, no capítulo 18, tem um capítulo que fala sobre o final dos tempos, que são esses tempos que nós estamos passando aqui agora, que é esse momento de final de ciclo, é essa nova era que está vindo. E lá fala uma coisa, que a mudança do planeta, essa transformação, essa transição desse planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, essa mudança, ela não vai se dar pelos cataclismas, ou seja, pelas as catástrofes ambientais. Não. Essa mudança, ela vai se dar por um abalo muito grande, mas no campo das ideias. No campo das ideias. E o que a gente vê hoje no planeta, em todos os lugares, se a gente analisar as ideias, nós estamos vendo aí uma luta do bem e do mal. Na Gênese, no capítulo 3, também fala a origem do mal. A origem do mal. Então a gente precisa fazer essas leituras
para a gente compreender o mundo que está agora, esse planeta que está agora, que nós reencarnamos justamente nessa era, justamente nessa fase. Nós já tivemos várias reencarnações para trás, mas esta agora é justamente desse momento que a gente está pegando essa transição planetária. E hoje o tema é infância e evangelização. Qual o objetivo da evangelização e qual o objetivo da infância? E se nós que estamos aqui nesta reencarnação, participando deste momento de transição, vamos voltar à nossa infância. Porque se nós estamos nessa idade, participando de um momento de transição, onde as questões das ideias, a guerra das ideias, a luta do bem e do mal está tão forte, e nós estamos aqui porque cada pensamento nosso, cada decisão, cada palavra nossa vai contribuir ativamente para uma transição planetária. E a gente tem que saber se nós estamos contribuindo de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Mas partindo da infância para a evangelização, que é o tema de hoje, vamos fazer uma reflexão. Como é que foi a sua infância? O que você consegue se lembrar da sua infância com relação às questões éticas e morais? Qual foi ou quais foram as informações que você recebeu em relação à ética e moral? Foram informações positivas que você absorveu? Foram informações positivas que você não absorveu? Foram informações negativas, mas que você absorveu de uma forma no raciocínio: eu não quero ser isto aqui que eu estou observando. Então, quais foram as influências que cada um de nós teve na infância e que muitas vezes se transformaram em traumas, mas que, com o estudo da doutrina, nós pegamos esses traumas da infância, trazemos para a vivência do espírito como uma consequência de uma vida anterior, e a gente faz uma projeção para esta reencarnação e para as próximas. Mas a gente precisa saber, nós na infância, nesta reencarnação. A infância, ela nada mais é do que a reencarnação de um espírito. Lá no abrigo, nós lidamos com as crianças. E o Dr. Erma, que é o espírito que nos orienta, ele sempre fala o seguinte: quando olhar para uma criança, não veja apenas um aglomerado de células, não veja apenas uma criancinha. Veja que naquele corpo, ainda pequenininho, tem um espírito. E esse espírito está trazendo uma bagagem muito grande de vidas passadas. Mas o mais importante desse espírito ter reencarnado, porque a gente só reencarna para um objetivo, que é progredir. E esse espírito, na fase da infância, ele só tem um objetivo: progredir. E a gente precisa educar esse espírito. É um compromisso dos adultos, dos espíritos adultos, educar esse espírito que está chegando no momento. No livro Sexo e Obsessão, do Chico, né, psicografia do Chico Xavier, o Félix é o mentor daquela história, né? O Félix, ele participa, ele é o mentor de um grupo de espíritos, e esse grupo de espíritos, ele vai ser dividido em dois. Um grupo vai reencarnar no Flamengo e outro grupo vai reencarnar na Tijuca. E no planejamento reencarnatório, o rapaz da Tijuca vai namorar a moça do Flamengo,
vão se casar para unir duas famílias. É o planejamento reencarnatório e nasce todo mundo. O mais interessante é que o Félix, que já é um espírito bem elevado, tanto que ele é o mentor desse grupo, e esse grupo que ele é o mentor, em vidas passadas, ele conduziu esse grupo pela amizade, pela afinidade, quando todos estavam encarnados, ele levou, induziu, convidou esse grupo para o que há de pior das questões morais. Ele foi conduzindo para os desvios sexuais, para os desvios morais, isso em reencarnações passadas. Ele se arrependeu, ele teve outras reencarnações, ele passou por várias expiações e ele progrediu espiritualmente. O grupo ainda ficou lentamente sem uma evolução moral. O Félix, já conquistando um patamar, um nível de consciência, de moralidade muito grande, ele pede para conduzir esse planejamento reencarnatório desse grupo, o qual tem afinidade com ele do passado. Então a gente precisa ler esses livros para a gente entender que há um planejamento reencarnatório. E quando uma criança chega na nossa família, e nós já fomos crianças, por incrível que pareça, nós já fomos crianças, e que quando chegamos na família a qual nós chegamos, teve um planejamento, teve um propósito, que pode ter sido cumprido ou não, mas que a gente precisa, nós aqui, rebobinar a nossa fita da vida, chegar na infância, identificar quais foram as sementes da ética e da moral positiva que nós recebemos, ou negativas, fazermos uma avaliação para a gente progredir. Quem teve informações positivas, ótimo, vai repetindo. Quem teve negativas, que não fique preso ao passado, que não trave brigas psicológicas, mentais, espirituais com pai e mãe do passado, que se liberte e faça uma projeção de futuro para as próximas reencarnações. Então o Félix, ele organiza esse grupo todo e em um determinado momento do livro, ele vai reencarnar nesta família, já como um neto, né? Porque aquele primeiro grupo, todo mundo cresceu, casou, e aí ele vai chegando, né? Porque veio primeiro os pais, aí depois reencarnaram os filhos, e ele vai chegando na terceira geração. Ele só tem uma preocupação para reencarnar, só uma. E ele pede aos guias dele, ele pede aos amigos espirituais dele, que ajudem muito ele. Embora ele já seja um espírito mais elevado, ele não é um espírito superior, mas ele é um espírito bem mais elevado do que aquela turma que ele está ali no comando. Ele só faz um pedido. Sabe qual é o pedido? Que ele não tenha uma infância com facilidades, para ele não se perder. E ele pede aos guias que interceda, principalmente com a avó, a Marina, que interceda nos pais para que ele tenha uma vida justa, digna, ética, mas sem os exageros materiais, sem os mimos, para que ele não se desvirtue do planejamento reencarnatório dele. E nós, neste momento, quando a gente estuda a Gênese, os tempos são chegados, quando a gente estuda a Gênese, a origem do mal, quando a gente vai buscar no Evangelho, no Livro dos Espíritos, qual é o objetivo dos pais?
E pais, não é só o pai e mãe, são os adultos que estão ali. Porque quando a criança vem para a evangelização, quem evangeliza, os adultos da casa espírita, todos estão implicados na educação daquele espírito que está aqui. Então, que a gente passe a olhar para as crianças e não ver apenas um aglomerado de células, que a gente sempre enxergue. É um espírito que teve um planejamento reencarnatório, tem um objetivo no planejamento, mas tem um objetivo específico no planejamento, mas o objetivo geral, digamos assim, é progredir. E a gente só progride pelas questões da educação do espírito. O Allan Kardec, logo quando ele lançou o Livro dos Espíritos, as pessoas começaram a ler, não tinha casa espírita, e as pessoas começaram a ter dúvidas, então as pessoas escreviam para a Sociedade Parisiense, a qual o Allan Kardec dirigia, e falando, dando depoimentos, tirando as dúvidas, e aí o Kardec ia respondendo, e daí surgiram foram 12 anos, as 12 revistas espíritas, que nada mais é do que um aprofundamento do Pentateuco, porque as pessoas liam, tinham dúvidas, escrevia para ele as dúvidas e ele esclarecia através das revistas. E um belo momento, o Kardec resolveu ir visitar algumas casas espíritas. E naquela época ele falou, que foi matéria de uma das revistas, ele falou que o primeiro momento da doutrina espírita já tinha acontecido, que eram as manifestações físicas, as mesas girantes, a comprovação do fenômeno mediúnico, que já tinha acontecido. Aquele momento que eles estavam, era o momento onde estavam estruturando as casas, estudando. E ele falou que a terceira etapa, que viria mais tarde, que é esta etapa que nós estamos tendo aqui, que ele falou que é uma etapa de consolidação, que é justamente a educação do espírito. Então, nós, como espírito, nós precisamos nos educar, nós precisamos estar muito atentos na educação dos espíritos que estão na fase da infância, porque só através da educação, das questões éticas e morais, é que nós vamos participar efetivamente de um mundo de provas e expiações para um mundo de transição. Se a gente quer viver num mundo justo, digno, nós precisamos ter isso dentro de nós. E nós precisamos passar isso para as crianças. Só que a evangelização é a coisa mais importante de uma casa espírita. Dentro do nosso lar, a coisa mais importante é a evangelização através do culto do lar e principalmente através dos exemplos. Evangelizar é o tempo inteiro nós estarmos em vigilância ética e moral para aquele espírito que está na fase infantil, ele poder fazer um registro do que a gente está ensinando para ele. Nós fazemos o tempo inteiro, nós estamos semeando. O tempo todo nós estamos semeando. Então, a gente tem que se perguntar, quando eu era infantil, quando eu estava na minha infância, quais foram as sementes que eu recebi? E hoje eu sou fruto de quê? Dessas sementes. Para a gente poder mudar a mente, se for o caso, e a gente progredir. Na questão 208, o Kardec faz essa pergunta. Aqui, nesse capítulo, ele fala sobre a pluralidade das existências. E ele vem falando de parentesco, filiação, as parências físicas, morais. E ele faz essa pergunta.
nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Ou seja, qual é o objetivo? Por que tem os pais, nasce uma criança? Existe alguma influência, já que os espíritos são individualidades? Qual é esse objetivo desta criança ter nascido com estes pais? Lá no abrigo, teve uma situação muito interessante. Daqui a pouco eu volto para cá. Teve uma situação muito interessante, porque nós atendíamos criança de praticamente recém-nascida até 15 anos de idade. E aí veio um período muito complicado financeiro, e lá eram 240 crianças, e a gente vive de doação. Nós não temos parceria com prefeitura, com órgãos do governo, então é só doação. É o amigo do amigo do amigo que vão doando ali. E nós tivemos um problema e temos funcionários, porque a criança ela exige uma regularidade, e lá funciona de segunda a segunda, 24 horas. E aí nós tivemos que demitir funcionários. Então, para demitir funcionários, nós também temos que demitir, crianças. Porque, tirando funcionários, se você der uma sobrecarga no funcionário, você não consegue educar a criança. E o nosso objetivo lá é educar a criança, não é ocupar a criança. Então, a criança ela tem toda uma programação. E aí a questão era, qual criança nós vamos tirar? São os miudinhos? São as crianças de 8 a 10 anos? São os pré-adolescentes? São os adolescentes? Quais grupos nós vamos deixar de atender? Então, na minha cabeça, eu achei que deveria os pequenininhos, Aí os outros diretores não concordaram. Então, uma casa espírita precisa ter uma orientação espiritual. E nós, então, fizemos uma consulta aos amigos espirituais que dirigem a casa, porque casa espírita é dirigida do mundo espiritual para o mundo físico. E o Dr. Erma é um mentor da casa, e ele falou que a gente botasse para casa os pequenininhos e a gente focasse nos adolescentes. E aí algumas pessoas falaram, poxa, mas os pequenininhos, eles vão ficar soltos na comunidade lá, não tem saneamento básico, então tem umas valas. E falaram, mas os pequenininhos vão ficar lá largados nas valas, eles não têm condição, as mães, algumas são muito viciadas, e essa criança vai ficar praticamente abandonadas. E o Espírito fez uma pergunta para a gente pensar. Ele falou, filhos, vocês acham que Deus errou no planejamento espiritual deste grupo e vocês vão lá resolver? É isso que vocês estão achando? Se puder colaborar, se puder ajudar, ajudem. Mas não queiram resolver coisas, planejamentos que não são da sua alçada. Há um planejamento. Cada um nasce em situações porque há um planejamento reencarnatório. E ele falou para focarmos nos adolescentes. Por quê? Os adolescentes, eles estavam perdendo a reencarnação por falta de raciocínio, por falta de raciocinar para tomar decisão e assim usar mal o livre-arbítrio, tomar decisões erradas, indo muitas vezes para o tráfico e perdendo a oportunidade da reencarnação, que sabe-se lá quando que ele vai conseguir uma outra oportunidade. Então, que a gente focasse na evangelização dos adolescentes, ensinando eles a raciocinarem, tendo uma visão de futuro, tendo uma visão e um estudo e um sentimento de qual o objetivo da reencarnação dele.
fazendo um projeto de vida e explicando e fazendo com que eles se conscientize que são um espírito imortais, que reencarnaram para um objetivo. E por que reencarnaram nessa situação? E o Livro dos Espíritos explica. Cada um de nós reencarna em determinadas situações que precisa de aprendizado. Então, nós mostramos na nossa evangelização, a semana passada, fizemos todo um apanhado de tribos lá na África, que são tribos ainda muito rudimentares, muito primitivas. E levamos o questionamento, por que hoje tem uma pessoa, o Elon Musk, que tem uma empresa que vai foguete para tudo quanto é lado do espaço, e hoje nasce pessoas nessa tribo ainda tão rudimentar, todos nós morando na mesma casa, no mesmo planeta. Tem a riqueza, os que nascem ricos, os pobres, os miseráveis, os mais miseráveis ainda, os doentes, os sãos, os inteligentes, os sem inteligência nenhuma. Por que essa diversidade? Porque para cada espírito há um planejamento reencarnatório. E que a gente aproveite esta reencarnação aprendendo e se conscientizando do máximo de coisas para que a gente não tenha que passar por essas matérias, por essas vivências que são dolorosas. Mas é necessário passar por vivências dolorosas quando a gente não aprende. Quando a gente não aprende pelo raciocínio, pela conscientização, a gente vai aprender pela prática. Então, quando a gente se imagina agora como adulto, a gente não pode esquecer que nós tivemos uma fase na infância. E mais ainda, não podemos esquecer que nós vamos desencarnar e em breve nós estaremos novamente numa fase infantil. E os espíritos que estão à nossa volta nesta fase infantil, que a gente não perca a oportunidade de evangelizá-los. A evangelização na nossa casa é a coisa mais importante. Quem são os nossos evangelizadores? São os médiuns experientes, são os médiuns que trabalham na desobsessão. Quem trabalha na desobsessão, obrigatoriamente, vai fazer a evangelização. Porque na reunião mediúnica, quem é que vem na reunião da mediúnica? É quem precisa ser evangelizado. E esse médium, quando ele vai evangelizar, muitas vezes nós sabemos que naquela evangelização, a quantidade de espíritos que estão ali, junto com aquelas crianças que são espíritos vindo de um passado, sabe-se lá o quê, mas que está ali com uma turma de espíritos que precisam ser evangelizados. No livro Na Seara do Bem, ele mostra os bastidores espirituais de uma casa espírita. E ele fala lá, e outros livros do André Luiz também, a Ivone Pereira também fala, que na evangelização, por exemplo, agora, nós estamos aqui estudando e a evangelização está ocorrendo. Na evangelização, muitos espíritos que vão reencarnar com a missão da maternidade, muitos espíritos que faliram na maternidade no passado, espíritos que não valorizaram a vida, a família, estão lá, acompanhando a evangelização. Então, quem for da evangelização tem que saber que está numa missão incrível. E quem deve ser o evangelizador são as pessoas mais experientes. E que a gente não pode perder essa oportunidade, porque é o momento da semeadura. É este que é o momento que vai acontecer. Aconteceu uma situação muito, muito interessante com relação a isso, porque várias crianças que foram evangelizadas, que quando cresceram foram para o caminho errado,
algumas foram presas, lá onde a gente trabalha, que é na zona rural de Guapimirim, e quando adultas que voltaram, todas trouxeram para nós a semente que foi plantada na infância. Fez a diferença, porque faz a diferença. Então a gente tem que olhar a evangelização dessa forma. Mas o que os Espíritos falam sobre o objetivo dos pais? E o objetivo dos pais não é só apenas o biológico. Pais, né, tem o biológico, mas todos que têm contato com as crianças têm a mesma função da educação. E ele diz assim, que ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então, o objetivo aqui é os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Então, que a gente não perca a oportunidade que às vezes nós temos de contribuir para o progresso de um espírito. Aquela criança que é muito levada, que mora do lado, o vizinho, que é do condomínio, muitas vezes aquela criança que é insuportável, e a gente tem que olhar para aquela criança e a gente tem que fazer um planejamento de semear alguma coisa para que fixe na mente daquele espírito. Que a gente nunca descarte. Não é meu filho, não é nada meu. Às vezes é alguém muito querido do passado. E às vezes é alguém que em outra reencarnação vem parar no teu colo. Mas o mais importante é a gente não perder a oportunidade de ser útil na criação de um mundo melhor, através da evangelização. Então o compromisso de todos nós é justamente isso, é contribuir para o progresso uns dos outros. E os pais têm a missão de desenvolver os de seus filhos pela educação. E se não conseguir, eles vão se tornar culpados. E mais uma outra pergunta, o Kardec fala, e se eles derem o melhor na educação e os espíritos que estão como filho não aproveitarem? Aí a resposta é, eles cumpriram a missão. E aí o livre-arbítrio daquele espírito como filho é que é o responsável. Então, nós temos que entender que esses espíritos que chegam, que nós já chegamos, e nós fomos educados, nós fomos recebidos pelos nossos pais. Que se alguém falar, mas meus pais foram horríveis, eu tenho trauma, era o que tinha para você. Se não gostou dos seus pais, se não sentiu afinidade por aqueles pais, então busque nessa reencarnação fazer um trabalho de evolução para que você possa escolher no seu planejamento outros pais, espíritos afins, porque nem sempre os nossos pais são espíritos afinizados conosco. Tem ligação, positiva ou negativa, porque a afinidade, ela é tanto por sentimentos positivos ou por sentimentos negativos. Odeia muito, detesta muito, está sempre com mágoa, a afinidade atrai. Então, a afinidade, o que atrai, ela atrai o que é forte. Se o pensamento negativo for forte, vai ser pelos sentimentos negativos. Se os pensamentos e os sentimentos positivos forem fortes, vai ser pelos positivos. Então, quando a gente faz uma avaliação e pensa, nossa, eu cheguei numa família que não tinha nada a ver comigo, é porque muitas vezes a gente perdeu o direito
de ter uma família afinizada positivamente. Provavelmente, em vidas passadas, nós fizemos o quê? Não valorizamos a família. A Ivone Pereira, uma grande médium, tem alguns livros que contam vidas passadas dela. Contam 6 vidas dela, né? E dentro dessas 6 vidas, ela foi casada com um rei, ela morou no Louvre, que hoje é um museu lá em Paris, que é o local mais chique do mundo. Na época de Catarina de Médici, ela morava no Louvre. Ela já nasceu, já teve uma vida como cigana, como uma moradora de rua. Ela tinha um filho de 1 ano que morreu de fome, e ela também morreu de fome, moradora de rua. Então teve reencarnação que ela foi rica, teve reencarnação que ela foi moradora de rua, teve algumas reencarnações que ela teve a família de afinidade mesmo dela, cometeu suicídio algumas vezes, não valorizando o amor dos pais, e reencarna como Ivone, numa infância, como ela fala, uma infância de grandes infortúnios, numa tristeza absurda, com os pais e espíritos estranhos a ela. Mas por quê? Ela perdeu o direito de ter aquela família harmonizada, porque quando teve, não deu valor. E quando a gente não dá valor ao que a gente tem, a gente perde o direito de ter aquilo novamente. Mas através do nosso arrependimento, da expiação, a gente vai reconquistando o direito. Então, qual é o tipo da reencarnação nossa aqui? Aí cada um tem que fazer a sua reflexão. Tem pessoas que não podem, nesta reencarnação, ter filhos. Tem um objetivo. Nesse livro, Sexo e Obsessão, inclusive, quando junta essa família do Flamengo com a família da Tijuca, o rapaz Gilberto namora a Marina e está dentro do planejamento reencarnatório. Só que planejamento é um planejamento. Se vai acontecer mesmo ou não, depende do livre-arbítrio. A irmã da Marina tem um caso com o noivo da irmã. Então, o noivo trai a noiva com a irmã da noiva. E a Marita, a filha, né? E a Marita, quando descobre que o amor da vida dela, que é o Gilberto, estava traindo ela e estava apaixonado pela irmã, ela se descompensa, sai andando pela rua, é atropelada. Não estava no planejamento dela desencarnar tão jovem, mas o acidente foi muito violento. Os espíritos ficam ali protelando no hospital para ver se há uma melhora, mas foi muito grave. Ela é considerada, inclusive, como uma suicida indireta, porque totalmente descompensada e sair andando pelo aterro do Flamengo, por aquelas ruas movimentadas, né? Ela trouxe para ela um acidente. E ela morre. E o Félix, que estava organizando aquele planejamento reencarnatório, eles falam, olha, esse grupo precisa estar reencarnados neste tempo. Então, eles vão para um plano B. A Marita, que desencarnou fora da época, ela renasce no mesmo grupo familiar, como filha da irmã, que é casada, que casou com o noivo dela. Então, foi um plano B para que esses espíritos estejam reunidos. Mas a gente já vai perceber, pela própria sintonia, que vai ser difícil. Essa criança vai ficar difícil dentro desse lar. Então, a gente não sabe
quem são as crianças que estão do nosso lado. Nós não sabemos, a bagagem que nós trazemos. E é uma bênção não saber. É tanto que a terapia de vidas passadas, a Joana de Anjo Espírito, fala para a gente não ir atrás dela. Porque às vezes a gente tem um problema aqui. Eu tenho uma filha pequena e eu não consigo interagir e tal. Vou fazer uma terapia de vidas passadas. Aí vai fazer, encontra um problemaço. Aí fica com 2 problemas, dessa reencarnação e da reencarnação do passado. E não vai conseguir resolver. Então, percebeu que tem encrencas no relacionamento, aí a gente pede a Jesus ajuda. Porque o objetivo é a gente amadurecer. E na hora que a gente amadurece, o pensamento, a maneira de enxergar as coisas, quando a gente começa a ver tudo numa progressão, numa projeção de futuro, e se enxergar como espírito imortal, a gente vai mudar. Eu acompanhei uma moça que ela queria muito engravidar, e ela foi queria uma consulta espiritual sobre isso, e o Espírito orientou ela para que ela fosse trabalhar na evangelização, que ela fosse trabalhar com crianças, que ela ajudasse as crianças, e quem sabe no futuro ela até adotar uma criança. E ela, muito revoltada, que ela queria ter um filho dela, ela não queria ter um filho adotivo. E o Espírito falou uma coisa interessante: minha filha, mas todos os filhos são adotivos. Ninguém é dono de filho de ninguém. Os filhos são todos adotivos, porque não é você que faz o espírito. Você apenas está adotando aquele espírito por um período, mas aquele filho não te pertence. Todos nós somos adotivos, somos adotados por alguém. Então isso é uma visão de amadurecimento. Esta é a visão. E no Evangelho tem uma passagem que eu acho muito bonita, que é no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda que dê a mão direita, quando uma mulher muito rica, o título é Os Infortúnios Ocultos, né? Os infortúnios ocultos. E aqui fala de uma mulher muito rica, que ela ia fazer caridade num local muito pobre, com crianças muito pobres, mas ela ia lá, ela fazia questão. E ela fazia questão de levar a filha dela. E aqui fala o seguinte: e ela muito rica, mas ela ia sempre de uma forma muito simples visitar essas pessoas numa pobreza muito grande. E aí fala, por que tão singelo traje que ela andava? Para não insultar a miséria com o seu luxo. Porque se faz acompanhar da filha, que ela levava a filha dela. Olha o objetivo: para que a minha filha aprenda como se deve praticar a beneficência. A mocinha também quer fazer a caridade, e a mãe, porém, lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? Se eu te passar as mãos alguma coisa para que deis a outrem, qual será o teu mérito? Nesse caso, em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisso? Não é justo. Então, quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Então, qual é o objetivo dessa mãe? Educar o espírito daquela criança. E a gente precisa fazer isso com os espíritos que estão criança ainda. E é pelo exemplo. E essa mãe muito rica, ela falava, não, eu não vou te dar o meu dinheiro para que você dê para alguém. Caridade é algo que você dá de si. Como você não tem dinheiro, você dá o que é teu. O quê? O tempo, a
as suas mãos. Então, quando eu for cuidar dos doentes, você vai comigo e cuida deles. E assim você faz a caridade. Então, a gente precisa nos tornarmos pessoas melhores para que o nosso exemplo toque o coração desses espíritos que estão chegando. E cada criança que a gente olhar, como o doutor Erma fala, não veja apenas um aglomerado de células, veja um espírito. E hoje, a educação que está hoje, está enaltecendo as crianças de uma forma exagerada. Muitas pessoas falam, olha, nossa, eu tenho aprendido muito com meu neto, com meu filho, ele é muito inteligente. A gente não pode esquecer que esses espíritos, eles vêm para serem educados. Educados na ética e na moral. Lá na pandemia, nós fomos morar lá no abrigo, porque nós não fechamos a casa, porque nós ficamos numa zona rural, onde não tem saneamento básico. Então, a gente até achou que muitas pessoas iam desencarnar, e nós resolvemos morar lá. Então, de noite, a gente fazia o jantar, e muitas pessoas moraram lá. Então, o que a gente fazia? Primeiro, quem se serve são os idosos. E as crianças ajudam os idosos. Os idosos fazem o prato, vão para a mesa e as crianças levam lá o suco. Depois os adultos, porque um trabalho, uma casa, seja ela qual for, ela só funciona com os esforços e os trabalhos dos adultos, que mantêm o dinheiro, que mantém a organização de um sistema de uma casa. Então, eles são valorizados porque eles mantêm à frente uma família. Então, os adultos fazem o prato. Aí sobram os adolescentes e as crianças. Aí os adolescentes ajudam as crianças a fazer o prato delas e elas se sentarem, e os adolescentes por último. E assim a gente faz uma cadeia de respeito. Então, a gente valoriza muito a criança, mas ele é um espírito que ele tem que entender que o idoso está em primeiro lugar, porque já trilhou uma caminhada longa e precisa ter um conforto. O adulto precisa ser respeitado, porque o adulto conduz a família. E a criança é um espírito que está chegando, muito bem-vindo, mas nós não podemos fazer da criança um tirano, porque muitas famílias hoje, isso a gente escuta muito em podcasts, na parte da psicologia, na parte de família. Isso é um tema que está sendo muito, muito discutido quando as crianças elas estão conduzindo as famílias, porque quero isso, não quero isso, quero aquilo, controla isso, controla aquilo. Então, a gente tem que perceber, é um espírito que está vindo com uma bagagem muito grande, mas ele reencarnou para um objetivo, evoluir. E o objetivo dos pais, dos adultos, é educar aquele espírito. E às vezes fica difícil, até por falta de conhecimento. E aí a gente entra rogando a Jesus que nos fortaleça, que traga essa criança para a casa espírita, para a evangelização, o culto no lar. Tem um caso da Ivone Pereira, que eu lembrei agora, que ela tinha uma sobrinha neta, que era uma criança que era insuportável. E aí pediram ajuda a Ivone. E a Ivone, junto com o doutor Bezerra, fizeram todo um apanhado do que estava acontecendo e foi falar para os pais dessa criança que o único objetivo daquela criança, daquele espírito, nascer naquela casa é porque aquela casa tinha o hábito de fazer o culto no lar. Era um espírito ligado àquela família, muito comprometido, mas o planejamento foi justamente por conta do culto do lar daquela casa. Que eles permanecessem no culto do lar, que eles insistissem que ia ser uma fase, mas que se eles fizessem a parte deles, eles já tinham cumprido o planejamento reencarnatório. Então, que a gente olhe para si como um espírito imortal,
e vamos olhar para todos à nossa volta e as crianças que estão chegando como espíritos que precisam ser educados nas questões éticas e morais do Cristo. E muita paz. Você vê, né, a dedicação dessa pessoa, Berenice, né? Ela veio de muleta, veio aqui fazer o trabalho dela e está subindo para Guapimirim, onde ela tem, né, um trabalho muito grande, o orfanato lá. Então, é uma pessoa admirável, né? Agradecer a Deus, pedir pela saúde dela, que ela se recupere, que ela levou um tombo, machucou o tornozelo, operou. E Deus a ilumine, que retorne bem lá para o seu trabalho, né? Nossa gratidão a ela. Então, meus irmãos, esse é um exemplo para a gente, né? Às vezes, por pouca coisa, a gente faz um corpo mole, né? Pois é, e a gente aqui pertinho, nós precisamos realmente buscar energia, olhar para o lado, olhar para Jesus e trabalhar com Ele, né? A oportunidade da vida que nós temos, a oportunidade que nós estamos tendo para nos educar, nos tornar pessoas melhores, romper com os erros do passado e ajudar quem está à nossa volta, especialmente as nossas crianças, né? Graças a Deus, as nossas crianças estão lá em cima. É um grupo pequeno, mas que fosse um só, é um trabalho importante. Então, também gratidão, uma bênção às nossas crianças. E vamos nós agora usar essa energia bonita. Deus olha por essa casa há 100 anos. Jesus está com a gente, Maria de Nazaré, Bezerra de Menezes, Francisco de Assis. Nós já tivemos visitas espirituais lindíssimas nessa casa, demonstrando que essa casa tem uma sintonia muito grande com os amigos espirituais superiores, que faz um trabalho de ponta, de carinho, de consolo, na sua humildade, na sua simplicidade. Nós estamos trabalhando com Jesus há 100 anos. Então, Senhor, a nossa gratidão. E viemos aqui, com certeza, buscar o nosso alimento. O alimento mais especial, aquela água cristalina, pois queremos ser o sal da terra. Queremos ser esse tempero para melhorar a nossa família, melhorar o nosso ambiente de trabalho, a nossa comunidade. Começa por nós. Então, estamos aqui, em sintonia com Jesus, cada um aqui na sua dor, na sua prova, na sua necessidade, mas estamos aqui com fé, com esperança, na certeza que não estamos sozinhos, que nos momentos mais difíceis, como diz a música, Deus nos carrega no colo. Então possamos nos sentir abraçados, protegidos pelo nosso Pai Celestial. E Ele vai escutar as nossas preces. Viemos aqui para orar por aqueles que ficaram em casa, por aqueles que estão desencarnados, estão vivos em alguma dimensão. É um momento de oração. É um momento onde nós fazemos uma ponte grande do nosso coração com o coração de Jesus. A começar pelos nossos irmãos que partiram da terra. Todos nós temos um tempo aqui de estudo, de trabalho, e reencarnamos para dar certo. E vamos fazer por onde, né? Então, aqueles que partiram, cumpriram a sua etapa de estudo, hoje estão vivos, muitos deles aqui presentes no plano espiritual, precisando de atenção, de carinho. Os nossos familiares que nos precederam lá estão vivos, em algum lugar no plano espiritual. Queremos que eles estejam trabalhando, estudando e continuando o seu trabalho de evolução. Que a nossa saudade possa se transformar em luz em direção a esses queridos, né? Para que eles se sintam amados, sintam que nós que aqui ficamos
estamos torcendo por eles e eles torcendo por nós. Aquele pai, aquela mãe, aquele irmão, quanta gente nós temos do outro lado da vida, né? E hoje pedindo especialmente para Maria da Penha de Oliveira, 6 meses, que desencarnou no dia 12 de março, que ela seja muito abençoada, que essa luz chegue ao coração dela, né? E todos nós estamos com um nome aqui na mente, no coração. Nós colocamos alguns nomes na caixinha de prece, e essa prece, que é um somatório da nossa energia, ela tem uma leveza e chega ao coração de Jesus, e em resposta Ele vai direcionar as nossas energias multiplicadas para aqueles que nós amamos e para aqueles que nós não conhecemos e que precisam dessa ajuda. Então nós pedimos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Mas não deixeis cair em tentação. Livrai de todo mal, que assim seja. Que oração forte é essa ensinada por Jesus, que poder que ela tem, como resume aquilo que nós precisamos fazer. Que possamos começar sempre a nossa vida com essa oração, com essa elevação do nosso pensamento. E que todos esses irmãos no plano espiritual, tantos irmãos que estão espalhados pela terra, recebam esse carinho, essa gota de luz que parte aqui do Centro Espírita Deus, Luz e Verdade, e que ajude todos esses espíritos a renovar a esperança, a fé de melhores dias, que todos sejam amparados no plano espiritual. Graças a Deus. E essa energia, né? Uma energia construída aqui, através de vários trabalhadores que passaram por aqui, através dos nossos mentores, de toda essa equipe espiritual que olha com tanto carinho para a nossa casa. Então aqui é um ponto de luz no bairro, é um ponto de proteção mais do que a gente imagina nesse lugar. E nós queremos, nós que estamos aqui, viemos pedir apoio para a nossa casa, nosso lar, nosso ambiente de trabalho. Nós queremos irradiação positiva entrando pela porta da frente da nossa casa, abençoando as pessoas que lá estão, para que elas possam despertar para o caminho do bem, limpando, né, a energia da nossa casa. Vamos pensar naquelas pessoas que estão em casa, precisando de carinho, de atenção. Vamos pedir pela nossa comunidade, pelo nosso Rio de Janeiro, pelo nosso Brasil, pela terra. E aí essa energia vai se espalhando, as irradiações. Que a irradiação, que a equipe que cuida da caixinha da irradiação, nós temos uma equipe para cada caixinha, possa visitar esses lares, levar um carinho, uma atenção, aquela intuição para aqueles irmãos que estão precisando de um despertar. Então, que esses lares, todos os nossos lares, sejam protegidos. E a maior proteção que nós temos, a Berenice falou isso aqui, o culto do Evangelho no lar. É uma luz que nós acendemos uma vez por semana, quando nós estudamos o Evangelho de Jesus em casa, com a família. Então, que Deus abençoe os nossos lares. Graças a Deus. E saúde, né? Mais do que nunca, nos dias de hoje, nós precisamos de saúde, especialmente saúde mental. Nós precisamos desenvolver em nós o equilíbrio, a serenidade, a paciência, porque o mundo que estamos vivendo está exigindo demais de nós. Muitas situações que podem tirar, né, o nosso equilíbrio, o nosso bom senso. E precisamos orar e vigiar, especialmente vigiar,
para não se deixar envolver por as energias que nos desequilibram. Então, muita paz dentro de casa. Evitar discussões, situações difíceis. Vamos desenvolver em nós a paciência, a tolerância. Nada acontece por acaso. E isso tudo é saúde. Saúde mental que vai influenciar as nossas células. E muitas das vezes, na nossa fragilidade genética, ela vai se manifestar, às vezes, numa doença, numa fragilidade da nossa imunidade. Então, precisamos ter um remédio lindo e fácil, que é o Evangelho de Jesus. É o grande medicamento para a nossa saúde física, espiritual e mental. Então, nesse momento, eu peço a Jesus, o grande médico dos médicos, que nos socorra, a Bezerra de Menezes, que nos ajude nesse momento. Ajude todos os nomes que nós colocamos na caixinha de visita médica. Eu quero pedir pela nossa irmã Marcela Minervino Ramalho, na rua Aquidabã, 1053, apartamento 101, que ela se recupere bem de um exame delicado que ela fez hoje. E todos aqueles nomezinhos que nós colocamos, peço mais uma vez pela nossa irmã Geórgia, rua Dona Joaquina, 48, ela está em fase de câncer terminal, então que Deus possa dar muito carinho para ela. E todos nós aqui temos a nossa luta, nós não sabemos qual é a nossa programação, o que está escrito lá na frente, então precisamos muito dessa ligação com o nosso Pai maior. Que as águas do ambiente sejam fluidificadas, que todos nós possamos nos preparar para receber essa bênção. Contam que Jesus certo dia andava junto ao lago azul de Genezaré. Estamos todos nesse lago agora, com Jesus banhando a nossa cabeça. Vamos sentir esse banho de Jesus na nossa cabeça, limpando a nossa mente, tirando de nós a nossa tristeza, preocupação, angústia. Estamos com Jesus, Ele nos curando nesse momento. De Siloé, numa tarde linda de primavera, outros mais prodígios Ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré. Caridade, amor, bondade, luz, verdade, fé. Tanto no Tabor e Jerusalém, quanto na Betânia e Genezaré, Ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Jesus continua do outro lado da vida nos orientando. Basta abrir a nossa intuição, nós tenhamos ouvido de ouvir, olhos de ver, saber fazer melhores escolhas na nossa vida, sabendo que a conta sempre chega, mais cedo ou mais tarde, de acordo com as nossas escolhas, e aí mexe com a nossa saúde. E nós viemos hoje aqui em busca da nossa saúde, em busca do carinho desta casa, dos amigos espirituais. Então pedimos pelos irmãos que estão pela rua, irmãos que estão nos orfanatos, prisões, asilos, mais uma vez pela nossa irmã Berenice, que ela se recupere rapidamente. Enfim, nós temos que agradecer. Precisamos reconhecer nas nossas vidas as bênçãos que Deus nos dá. Não somente os problemas, mas as bênçãos que até os problemas nos trazem. Então agradecemos a espiritualidade dessa casa, muito carinhosa, muito amiga,
que possamos sempre manter o nosso trabalho com alegria, com amor, com simplicidade e, desta forma, fazer o nosso trabalho junto àqueles que chegam a esta casa. Obrigada, Urubatão, Tupinambá, Joana d'Arc, amigos queridos, por essa oportunidade. Estamos encerrando a segunda parte do nosso trabalho, pedimos toda a proteção na última parte, que é o passe, né? Agradecendo a presença de todos, desejando um bom retorno aos seus lares, com toda a proteção, carinho, né? E pedindo a colaboração de vocês. A gente sempre vai fazer isso, toda a sessão, porque nós precisamos, nós estamos preparando a casa para os 100 anos, fazendo alguns concertos aí importantes, pintura, uma série de coisas, e precisamos de ajuda. A gente conta conosco, né? Com as pessoas que frequentam a casa. Então, entre de sócio para a nossa casa, com qualquer valor. Uma contribuição mensal já ajuda a pagar uma conta de luz, uma conta de água, já ajuda a gente manter essa casa arrumadinha, porque é a nossa casa, né? E nós temos aí no dia 13 de abril, está chegando, um almoço, né? Vai ser 1h no sábado, uma salada de bacalhau, e vão ter outra opção para quem não come bacalhau, né? Então seria um momento de muita alegria, já vai ser o começo aí da nossa confraternização para os 100 anos. O dinheiro que a gente vai arrecadar, a gente vai direcionar para a festa, né? No dia 3 de agosto aqui, onde todos nós estaremos juntos. Obrigado pela presença de vocês, lembrando da importância dos estudos. Nós temos vários estudos na nossa casa, online, fácil, é só procurar o nosso irmão Ricardo, e que ele vai orientar vocês. Uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser.